Ei pessoal, boa noite, tudo bem? Nós somos do terceiro período de odontologia noturno do Unifagog. A gente está cursando a matéria de microbiologia e imunologia com o professor Fabrício Ramos. E a gente vai apresentar um trabalho agora com o tema de imunologia do transplante. O meu grupo é composto por mim, Mara, Manuela Valente, Davi Faria, Nayara Migliorini e Matheus Buzinari. O transplante é um tratamento utilizado para substituir órgãos ou tecidos não funcionais por órgãos e tecidos saudáveis. Com isso, nós temos a seguinte nomenclatura. Enxerto é o órgão ou tecido a ser transplantado. O doador é a pessoa ou indivíduo que vai doar o enxerto. O receptor ou hospedeiro é quem irá receber o enxerto. E a transfusão refere-se ao transplante de células inteiras para um outro indivíduo. Com isso, nós temos os seguintes tipos de transplante. O halogênico são os transplantes realizados entre dois indivíduos da mesma espécie, podendo ser aparentado quando são da mesma família e não aparentado quando não tem relação consanguínea. Os singênicos são os transplantes realizados entre indivíduos geneticamente idênticos, que são os gêmeos idênticos. O autólogo é o transplante onde o doador e o receptor são a mesma pessoa, no caso o autotransplante. Os xenogênicos são transplantes realizados em espécies diferentes. A rejeição dos enxertos são definidas pelas proteínas histocompatíveis, ou genes polimórficos, que se diferem de indivíduo para indivíduo. São esses genes aqueles que ditam o que é próprio ou estranho ao organismo. Grande parte dos enxertos são rejeitados porque as MHC ou as LHA, quando se trata do transplante em humanos, são extremamente únicas. E isso impede que haja uma recepção e combinação precisa do receptor. Quando se trata da genética de transplantes, há algumas regras que são precisas e fundamentais. Como veremos na imagem a seguir, se dois indivíduos de uma mesma linhagem fornecem um tecido, haverá aceitação. Se um indivíduo fornece um enxerto a outro de uma linhagem diferente, haverá rejeição. Se um indivíduo fornecer um enxerto ao seu descendente, haverá uma possível aceitação. Se um descendente fornece um enxerto ao seu progenitor, não haverá aceitação, a rejeição é certa. As moléculas halogênicas do MHC de um enxerto podem ser apresentadas para o reconhecimento pelas células T do receptor de duas maneiras fundamentais distintas, a via direta e a via indireta. No caso do reconhecimento direto, as células de MHC intactas exibidas pelas células do enxerto são reconhecidas pelas células T receptoras sem a necessidade do processamento pelas APCs do hospedeiro. Pode parecer estranho que as células T, as quais normalmente são selecionadas durante a maturação para serem MHC próprias restritas, sejam capazes de reconhecer moléculas de MHC externas, halogênicas ou xenogênicas. Uma possível explicação para isso é que os receptores das células T têm uma especificidade inerente para as suas moléculas MHC, independentemente do fato delas serem próprias ou estranhas. Portanto, pode-se pensar em halo-reconhecimento direto como um exemplo de uma reação imunológica cruzada em que uma célula T que foi selecionada para ser MHC própria restrita é capaz de se ligar às moléculas de MHC halogênicas estruturalmente semelhantes com alta afinidade suficiente para permitir a ativação das células T. As respostas das células T para as moléculas do MHC halogênico diretamente apresentadas são muito fortes, porque existe uma frequência alta de células T que conseguem reconhecer diretamente um único MHC halogênico. Estima-se que cerca de 1 a 2% de todas as células T de um único indivíduo irá reconhecer diretamente uma molécula de MHC halogênica numa célula do doador, o que é de 100 a 1000 vezes maior que a frequência de células T específicas para qualquer peptídeo microbiano exibida pelas moléculas de MHC. Já na via indireta, as moléculas de MHC halogênicas do doador
são capturadas e processadas pelas APCs do receptor. E os peptídeos derivados das moléculas de ômega C são apresentados em associação às moléculas de ômega C. Afirma-se frequentemente que a rejeição aguda do enxerto está relacionada com o reconhecimento direto, enquanto que a rejeição crônica está relacionada mais intimamente com o reconhecimento indireto. Quando os linfócitos reconhecem haloantígenos, eles são ativados para proliferar, diferenciar-se e executar funções efetoras que podem danificar o enxerto. As etapas de ativação são semelhantes às que foram descritas para os linfócitos em reação de antígenos microbianos. A resposta das células T a um enxerto de órgãos pode ser iniciada nos gânglios linfáticos que drenam o enxerto. Além do reconhecimento do haloantígeno, a coestimulação das células T, principalmente pelas moléculas B7 nas APCs, é importante para a ativação de células aloreativas. O bloqueio da coestimulação da B7 é uma estratégia terapêutica para inibir a rejeição de enxertos em humanos. Uma possibilidade é que o processo de transplante de órgãos está associado ao dano isquêmico e morte de algumas células no enxerto, tanto durante o tempo em que o órgão é removido do doador, como também antes de ser cirurgicamente ligado ao sistema circulatório do paciente. Na reação de linfócitos mistos, a MLR é induzida através da cultura de leucócitos mononucleares, que incluem as células T, células B, células NK, células fagocitadoras mononucleares e células dendríticas, de um indivíduo com leucócitos mononucleados derivados de outro indivíduo. As funções efetoras das células TCD4 e TCD8 aloreativas, que são ativadas por haloantígenos do enxerto, causam rejeição por mecanismos distintos. Somente os CTLs, que são gerados pelo alorreconhecimento direto, podem matar as células do enxerto, enquanto ambos CTLs e as células T auxiliares geradas por qualquer haloantígeno, através do reconhecimento direto ou indireto, podem causar danos mediados por citocinas aos enxertos. Os anticorpos contra os antígenos do enxerto também contribuem para a rejeição. Os anticorpos alloreativos produzidos em receptores de enxertos envolvem os mesmos mecanismos efetores que utilizam anticorpos para combater as infecções, incluindo ativação de complemento, direcionamento de ativação de neutrófilos, macrófagos e células NK. Devido aos antígenos HLA serem expressos nas células endoteliais, a maior parte do dano, mediado pelos haloanticorpos, visa a vasculatura do enxerto. Agora eu vou falar sobre os mecanismos efetores que mediam a rejeição imunológica dos enxertos. Células TCD4+, e CD8 têm se mostrado capazes de mediar a rejeição dos enxertos em modelos experimentais e testes e transplantes clínicos. Por razões históricas, a rejeição do enxerto é classificada através de características histopatológicas e no tempo de curso de rejeição após o transplante. Com base nas experiências dos transplantes renais, os padrões histopatológicos são classificados em agudo, hiperagudo e crônico. Esses padrões são associados a diferentes mecanismos imunológicos efetores dominantes. Vamos descrever esses padrões de rejeição com base nos mecanismos imunológicos adjacentes. A imagem A mostra que a rejeição hiperaguda, os anticorpos performados reativos com o endotélio ativam o complemento e desencadeiam a trombose intravascular rápida e necrose da parede do vaso. Na imagem B, mostra que na rejeição aguda, os linfócitos TCD4+, e CD8, reativos em células endoteliais e nas células do parênquima, mediam danos a esses tipos de células. Os anticorpos alloreativos formados após o enxerto podem também contribuir para a lesão parenquimatosa e vascular. Na imagem C, mostra que na rejeição crônica do enxerto, com arteriosclerose, a lesão à parede do vaso conduz à proliferação celular no músculo liso e oclusão luminal. Essa lesão pode ser provocada por uma reação inflamatória crônica a haloantígenos na parede do vaso. A rejeição hiperaguda é caracterizada pela oclusão trombótica da vasculatura do enxerto, que começa de minutos a hora após os vasos do enxerto
serem anastomosados e é mediada por anticorpos pré-existentes na circulação que se ligam aos antígenos endoteliais do doador. A rejeição aguda é um processo de lesão do parênquima e dos vasos sanguíneos do enxerto mediadas por células T aloreativas dos anticorpos. Os principais mecanismos de rejeição celular aguda são a inflamação causada por citocinas das células T auxiliares e a morte mediada pelos CTLs das células do parênquima, do enxerto e células endoteliais. Na rejeição aguda mediada por anticorpos, os aloanticorpos causam rejeição aguda por ligação em células endoteliais vasculares, causando lesão endotelial e trombose intravascular que resulta na destruição do enxerto. A imagem A mostra a rejeição hiperaguda de um enxerto renal com dano endotelial, trombo de plaquetas e trombina e infiltração inicial de neutrófilos de um glomérulo. A imagem B mostra a rejeição aguda celular de um rim com células inflamatórias no tecido conjuntivo em torno dos túbulos e entre células epiteliais dos túbulos. A imagem C mostra a rejeição aguda mediada por um anticorpo de um aloenxerto do rim com células inflamatórias nos capilares peritubulares. Na imagem D, mostra a deposição dos vasos no complemento C4D na rejeição aguda mediada por anticorpos, revelado por imunohistoquímica com coloração marrom. Na imagem E, mostra a rejeição crônica em um aloenxerto renal com artéria esclerose. O lúmen vascular é substituído por uma acumulação de células do músculo liso e do tecido conjuntivo na íntima do vaso. Vou falar um pouco sobre a prevenção e o tratamento de rejeições a aloenxertos. O aloenxerto é um transplante de indivíduos diferentes geneticamente e da mesma espécie. Para evitar as rejeições, opte por diminuir as atividades ou enfraquecer o sistema imunológico com a imunossupressão. A imunossupressão aumenta os riscos de infecções no indivíduo. Vale ressaltar que o sistema imunológico funcional ele gera ocasionalmente algum tipo de dano e destruição. No transplante humano, a principal estratégia tem sido minimizar as diferenças halogênicas entre o doador e o receptor, através da tipagem sanguínea ABO e de alelos de HLA, conhecidos como antígenos leucocitários humanos. Há também a detecção de anticorpos pré-formados que detectam HLA. Para evitar a infecção hiperaguda, os antígenos do grupo sanguíneo ABO do doador do exoenxerto são selecionados. Para isso, são feitos testes com soro anticorpos anti-A e anti-B, conforme podemos ver na imagem a seguir. Os pacientes com necessidade de aloenxerto também são testados para a presença de anticorpos pré-formados contra as moléculas de MHC do doador ou outros antígenos da superfície celular. Para isso, são realizados testes como o teste painel de anticorpos reativos, onde os pacientes são testados quanto à presença de anticorpos reativos pré-formados contra moléculas HLA halogênicas prevalentes na população. É válido ressaltar, esses anticorpos podem identificar o risco de infecção vascular hiperaguda ou aguda. A seguir, na imagem, temos o teste do painel de anticorpos reativos. Os medicamentos imunossupressores que inibem ou matam os linfócitos T são os principais agentes para tratar ou prevenir a infecção dos enxertos. Como inibidores das vias de sinalização das células T, temos os inibidores da calcineurina e cicloporina FK506. Os agentes inflamatórios corticoides são utilizados para reduzir a ocorrência
inflamatória aos aloenxertos de órgãos. Eles bloqueiam a síntese e a interação de citocinas, incluindo o fator de necrose tumoral e a ALU e outros mediadores inflamatórios, tendo como resultado o recrutamento limitado de leucócitos, inflamação e danos ao enxerto. A terapia imunossupressora reduz a geração e a função de células T auxiliares e dos CLTs, leva à suscetibilidade a vários tipos de infecção intracelular e os tumores associados aos vírus. Os pacientes transplantados apresentam maior risco de infecções oportunistas. Métodos para induzir tolerância doador específico à coleta de aloenxerto podem ser impedidos, tornando os hospedeiros tolerantes ao aloantígenos dos enxertos, o que significa que o sistema imunológico do hospedeiro não fere o enxerto, apesar da retirada de agentes imunossupressores e anti-inflamatórios. Eu vou falar um pouco sobre o transplante xenogênico. No mundo atual, os transplantes de humano para humano estão mais escassos porque a quantidade de indivíduos doadores está muito menor quando comparado com os pacientes que necessitam de um órgão novo. Por isso, agora, na atualidade, está tendo muito interesse em transplantes xenogênicos, que são transplantes de outros mamíferos, como, por exemplo, os porcos, que já tem estudos também de transplante renal dessa classe dos mamíferos. Os anticorpos naturais, eles raramente são produzidos contra as espécies que estão estreitamente ligadas, como os nossos seres humanos com os chimpanzés, por exemplo, ou os primatas mais evoluídos. Então, considera-se que os primatas mais evoluídos, juntamente com os chimpanzés, eles seriam uma boa saída para esses outros mamíferos do transplante xenogênico, juntamente com os porcos. Os porcos ele tem uma maior prevalência sobre esse transplante xenogênico quando a gente pensa em questão de compatibilidade anatômica com nós seres humanos. Os nossos anticorpos naturais contra os xenoenxertos, eles podem causar rejeição hiperaguda naquele tecido doado. Essa rejeição também inclui a ativação de procoagulantes e a diminuição do nosso sistema de anticoagulação, o que pode ser muito prejudicial para o nosso sistema. Essa reação, quando é comparada com uma doação de tecido humano, ela é muito mais severa porque ela é mais difícil de controlar e também por motivos de não ser compatível com o nosso corpo. Algumas células do porco, por exemplo, como as células que aceleram a decomposição do mesmo, elas podem ser um fator favorável para aumentar a chance dessa rejeição hiperaguda. Mesmo que a gente previna a rejeição hiperaguda, no xenoenxerto é muito frequente também ter a rejeição vascular aguda. E essa rejeição, ela aparece em torno de 2 a 3 dias após o transplante do órgão. Também ela é caracterizada pela trombose vascular, trombose intravascular e a necrose das paredes dos vasos. Agora eu vou começar a falar sobre a transfusão de sangue e os antígenos sanguíneos ABO. A transfusão de sangue ela é caracterizada pela transferência de sangue e de células inteiras de um indivíduo para o outro. A grande barreira desse tipo de transplante é a rejeição do nosso sistema, das pessoas que recebem o sangue do indivíduo, com aqueles antígenos presentes no sangue do doador. No sistema ABO, como está descrito aqui na imagem, o grupo sanguíneo A pode fazer doação tanto para ele mesmo quanto para AB. O grupo sanguíneo B pode fazer doação para AB e B. O grupo AB pode fazer doação somente para o mesmo grupo, no grupo sanguíneo AB. Já o grupo O pode fazer doação para todos os grupos sanguíneos. O indivíduo que recebe o sangue doado, os anticorpos que já haviam no corpo dele se ligam nessas novas células, que podem ocorrer algumas reações a essa transfusão. Dentre essas reações pode ocorrer necrose aguda das células renais, insuficiência renal, febre alta e coagulação. Todos os indivíduos normais, eles sintetizam núcleo glicano comum, e esse núcleo ele é ligado às proteínas presentes na membrana plasmática. A maioria dos indivíduos possui uma fucosintransferase que adiciona fucose
há um resíduo não terminal de açúcar glicano. E esse glicano fucosilado, ele é chamado de antígeno H. Nessa imagem a seguir, a gente pode observar que o grupo A sanguíneo, ele é limitado pelo antígeno B e possui o antígeno A. O grupo B sanguíneo, ele é limitado pelo antígeno A e possui o antígeno B. O grupo sanguíneo AB, ele não tem nenhum limitante e possui os antígenos A e B na composição. Já o grupo sanguíneo O, ele é limitante pelos antígenos A e B, mas ele não possui nenhum antígeno. Na transfusão clínica, a escolha do grupo sanguíneo do paciente que precisa desse suporte é baseada de acordo com os antígenos que ele tem no próprio sistema sanguíneo. Os sistemas sanguíneos A, B, eles são chamados de receptores universais porque eles não têm nenhum fator limitante. Já o grupo sanguíneo O, eles são chamados de doadores universais, porque apesar de eles só poderem receber sangue dele mesmo, no caso do grupo sanguíneo O, eles são fatores que não possuem antígeno, então ele pode doar para qualquer tipo sanguíneo. O grupo sanguíneo A e B, os antígenos eles não se contêm só nas células sanguíneas, mas também em outras células do corpo. Por isso que é muito importante a tipagem correta para evitar a rejeição hiperaguda naquele caso. Já sobre o bebê, o feto, com a tipagem sanguínea incompatível com a da mãe, é muito improvável de ter algum problema, porque os anticorpos eles não costumam atravessar a parede da placenta, então o bebê não é diretamente afetado por causa da diferença de tipagem sanguínea com a mãe. Agora nós vamos falar sobre o transplante homeopático de células-tronco. A célula-tronco ela também é conhecida como a célula-mãe, e ela tem um alto poder de regeneração, e ela é considerada uma célula diferenciada, pois tem a capacidade de se transformar em qualquer célula do sistema. O transplante homeopático de célula-tronco ele é utilizado para tratar algumas doenças malignas, como os linfomas, as leucemias, o mieloma, tumores sólidos e também as doenças não malignas, como anemia, doenças autoimunes. O transplante de células-tronco ele consiste na infusão endovenosa e pode ser extraído da medula óssea, do cordão umbilical e do sangue periférico. São destinadas a estabelecer uma função medular e imunológica dos pacientes, possibilitando a cura ou livre de doença. Os pacientes submetidos ao transplante alogênico podem desenvolver a doença do enxerto versus hospedeiro, onde as células imunológicas do doador atacam o tecido do receptor. Com isso, ela pode se desenvolver de uma forma aguda, com erupções cutâneas, problemas no fígado e sintomas gastrointestinais, como vômitos, diarreias, náuseas, e também pode se manifestar de forma crônica, como atrofia dos órgãos, fibrose pulmonar e alterações na pele. Como tratamento da doença do enxerto versus hospedeiro, seja ela crônica ou aguda, temos a imunossupressão intensa, tais como altas doses de esteroides. As terapêuticas podem acontecer porque esses tratamentos têm como alvo apenas alguns mecanismos, e alguns tratamentos podem esgotar células T reguladoras, que são importantes para a prevenção da doença do enxerto versus hospedeiro. A consequência da imunodeficiência após o transplante é que os receptores estão suscetíveis a infecções virais, especialmente do tipo citomegalovírus, também infecções bacterianas e fúngicas. E também são suscetíveis aos linfomas da célula B provocado pelo vírus Epstein-Barr. Portanto, os receptores recebem tratamento de antibióticos e antivirais para evitar infecções. Esse foi o nosso trabalho. Espero que todos tenham gostado da nossa apresentação e tenham conseguido adquirir o máximo de conhecimento junto com nós. Esse tema imunologia do transplante ele é muito importante para nós da área da saúde e principalmente a voz da ciência para a gente poder ir em busca de novos tratamentos e melhores tratamentos. Com isso a gente melhorar a qualidade de vida e a longevidade dos pacientes.